Olá, meu nome é Claudiane Salles Meu nome é Bia Martins. e hoje nós estamos aqui para mais um nosso quadro Saúde Emocional, onde a vida é feita para sentir. Logo, sentir é existir. E hoje o tema escolhido pelos nossos telespectadores, Bia, foi sobre relacionamentos, né? Exatamente. Como amar sem se perder de si. Olha, foram longe, assim, Né? pegaram firme nessa, né, Bia? Exatamente. Na verdade, assim, se a gente pudesse falar só de relacionamentos aqui, a gente ia Acho ter conteúdo Assunto para pra um todos. ano, É, né? aham. Só sobre relacionamento. Mas a gente estava até conversando antes aqui, né? Eu percebo que nós, mulheres, estamos enfrentando uma grande crise, né? Dos relacionamentos. De saber dosar o que é certo, o que é errado, até pelo excesso de informações que a gente tem hoje na O rede mundo social. moderno, né, Bia? Exato. Então, assim, a gente não tá sabendo mais o que é certo e o que é errado de se fazer numa relação. Então, é bom que a gente converse entre si. E a gente tira algumas conclusões. Exato, exato. Então, assim, a gente acaba que tenta seguir algum modelo pronto, né? Fica muito mais fácil pra gente olhar pra algo pronto e tentar reproduzir na nossa vida. Só que, assim, o que eu percebi, né? Eu pego lá, né, uma mulher comum que passa lá comigo e eu tento reproduzir. Às vezes falo assim, olha, mas o que você acha de tentar isso lá, né, com seu marido? O que você acha de falar dessa forma? E eu percebo que cada região do país é muito incrível isso. Né, as mulheres me falam uma coisa. Eu tinha uma cliente até que ela é do Acre e ela um dia ela me respondeu, ela falou, Bia, mas aqui não é assim. Não tem conversa. Eu não vou conseguir falar isso com ele. Tipo assim, meu marido, ele passa no bar todo dia, ele bebe todo dia. Eu não consigo ter uma conversa com ele durante a semana. Sim. Se eu quiser ter essa conversa, vai ter que ser de manhã, antes de ir pro trabalho. Não é como você pensa que Olha é. que triste. Exato. E Que a gente não triste. tem essa noção de que... Porque, né, por regiões, assim, é muito regional mesmo. Lá é normal. Uhum. Todo homem faz isso. Então, pelo menos na região que ela mora. Então, olha pra você ver que interessante, né? E às vezes ela vai olhar na internet, ela vai ver um modelo pronto ali. Ela vai se comparar, ela vai tentar reproduzir na casa dela, mas não vai E ser, vai ficar frustrada porque não é a realidade. não vai ser possível. Então, Aham. assim, né, o primeiro passo pra gente não se perder dentro de uma relação é não tentar copiar a relação dos outros. É viver a sua própria relação da melhor maneira que você pode viver, né? Exato. Então, assim, o que faz a gente se perder demais é isso. A gente olhar pra algo que tá funcionando ali pra outras duas pessoas e você falar assim, nossa, eu queria viver isso, eu queria Aham. que fosse assim pra mim. E não é. Mas é que muitos dos nossos modelos vêm dessa questão mesmo da rede social. Porque quando a gente olha algum casal bem-sucedido na rede social, É uma coisa. a gente olha e a gente fala assim, ai, que delícia. Exemplo disso, a gente teve esses dias da maior blogueira do país, Nossa, né? verdade, É, verdade. com aquele relacionamento lindo, maravilhoso na internet, Sim. que pode ser pode ser que fosse mesmo Foi, dentro da né? casa, É. foi perfeito e tal, mas é aquela coisa assim, a gente meio que para a nossa realidade para viver a realidade alheia. É. E, ai, mas eles são jovens, eles se amam, eles têm 3 filhos, eles não sei o quê, e eles viajam juntos, e eles trabalham juntos, e dançam juntos, e fazem isso juntos, academia juntos. Tá, mas assim, é só o casal que sabe o que eles vivem na realidade, né? Exato, exato. E assim, no caso deles também, a gente viu, né, várias coisas que saíram ali na mídia. A gente não sabe nem o que é verdade, O que é verdade ou e o que não. não é. Até a gente não sabe o que eles viviam de verdade ou não. Porque é Exato, muito fácil a gente postar. É exato. muito fácil a E gente é postar engraçado. somente o lado bom. É engraçado, porque assim, né, a gente tava rindo, inclusive, porque eu estava contando uma briga que eu tive, né? A gente não vai contar aqui o que foi, né, A ainda. Bia brigando, Aí, gente. às vezes, quando eu posto, o pessoal fala, gente, esse relacionamento é perfeito. Perfeito. E eu tenho um lema que é não falar mal, né, do meu marido pros Aham, outros. Então, assim, sim. se eu tiver que falar mal dele, eu vou falar na terapia. Mas, quem vê isso, às vezes fala, meu, Mas isso é até na perfeito. terapia, tá, Bia? Se você for falar mal dele, a terapeuta vai ter que brigar com você. Porque se ela não brigar com você, eu vou lá conversar com ela. Porque a minha Exatamente. terapeuta briga comigo por causa disso. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes vê aquele modelo ali, nossa, muitos anos juntos, né? Uhum. Que nem eu vou fazer 18 anos juntos. Então, a minha vida inteira eu estou com meu marido, né? Mais Aham. tempo com ele do que sozinha. Sim. Então, a gente acaba se espelhando e falando, nossa, eu queria viver aquilo ali. Só que não tem ninguém perfeito ali.
Não, às né? vezes assim, às vezes é saudável para vocês, é leve para vocês, mas é claro que alguma desavença tem que ter, gente. Até porque não existe a gente não ter desavença com pai, com mãe, com Exato. irmão, E com filho. a ausência de briga ou a ausência de conflito tá mostrando que alguma coisa tá errada também. Não tem nenhum Aham. conflito, ninguém fala nada, tá tudo sempre muito bom. O que que eu percebo também em algumas conversas que eu tenho? Às vezes o casamento acaba do nada. Não é do nada. É, não é. Nunca é do Aí você nada. fala assim, nossa, mas a gente não brigava, a gente não tinha nenhum problema e o cara foi embora, ou a mulher foi embora. Mas por que que ela foi embora? Né? Quando que vocês se perderam ali que não teve nenhuma conversa, né? Eu até ouvi esses dias de um, assim, de um casal que o cara falou assim, nossa, mas nosso relacionamento tá tão bom, a gente nem briga, mas olha quanto tempo faz que a gente não briga. Esse é o problema. Exato. Esse é o problema. Porque enquanto a pessoa tá cobrando, a pessoa tá pedindo, acho que a pessoa, quando ela cobra, ela é chata demais, ela tá pedindo por socorro, ó, por favor, vem me salvar. Uhum. Preciso que você melhore para eu continuar aqui. Sim, E sim. quando não briga mais é porque, assim, cansou. Exato. E aí, quando a gente pensa também nos temperamentos, por exemplo, a gente vê que os coléricos são mais da briga, da ira, do vamos resolver, é agora. Não Tem que pode resolver deixar pra agora. amanhã. Não vai ficar para amanhã. Um Aham. colérico, ele não deixa para resolver no outro Aham. dia, tem que ser na hora. Aham. O fleumático, ele já é uma pessoa mais pacífica. Então, o fleumático, ele paga para não brigar, ele não vai querer comprar aquela briga para ele. Ele vai até falar, ele vai tentar se esquivar daquilo de qualquer maneira e ele não fica marcado. Então, Sim. assim, o colérico, ele já fica completamente marcado. O fleumático não fica. O melancólico, normalmente, ele se cala. Aham. Ou ele pode até falar, mas depois vai ficar uma marca muito profunda nele que ele vai refletir muito sobre aquilo, né? O sanguíneo também. O sanguíneo, ele já é mais pacífico, ele já vai tentar resolver com perguntas, mas por que que a gente tá assim? Por que que isso aconteceu? Vamos tentar mudar, vamos tentar melhorar. Então, também, né, a parte dos temperamentos nos ajuda a perceber por que que cada pessoa reage de um jeito, Sim. né? Num término ou ali dentro da relação, né? E assim, a gente também conseguir entender o lado do outro. Do tipo, a pessoa surtou comigo. Mas por quê? Porque o temperamento dela é assim. Então, lógico que ela tem que ter o domínio do próprio temperamento. E Mas também nem nunca sempre é ela do vai ter. nada. Também nunca é do nada. Sempre existe um gatilho que pode ter sido atingido pela outra pessoa ou Uhum. dentro da gente mesmo, né? Exato. Eu falo isso porque depois de me autoconhecer, eu sei que muitas coisas não vêm do que o outro faz, vêm de coisas que eu já vivi. Uhum. E isso atinge algum gatilho. Então, assim, não é a outra pessoa que está fazendo aquilo. É alguma coisa que ela está fazendo, mas que me traz lembranças passadas Uhum. de que outras pessoas faziam aquilo e me deixavam mal. Exatamente. Então, traz lembranças, traz gatilhos. E não que vá acontecer na mesma situação. Vamos dar um exemplo. Ah, mas você está bebendo demais. Tá bebendo hoje, vai sair daqui e vai para casa. Uhum. Entendeu? Mas, assim, os gatilhos que me trazem é, tipo, bebeu demais, vai brigar. É... Bebeu demais, vai sair, vai me deixar aqui sozinha. Exatamente. Bebeu demais, vai fazer... Uhum. Exato, É, exato. então, assim, são gatilhos também que causam. E assim, muitas coisas que a gente vê, né, nos relacionamentos, que vão acontecendo com a gente, vão deixando a gente vulnerável dentro da relação, né? Sim. Então, assim, hoje, o que acaba acontecendo? A gente tem medo de ser vulnerável dentro da relação. Total. De mostrar, né, que a gente não gostou de algo, que a gente ficou incomodado com algo. Parece que isso é um crime hoje. Eu tipo, cobrar alguma coisa, ou eu falar que eu não gostei, ou eu, né, brigar mesmo. Hoje em dia parece que não pode acontecer, né? Não, sabe por que que eu acho que a gente chegou nesse patamar? É porque hoje em dia é tudo muito descartável, Uhum. sabe? Os relacionamentos, eles começaram a ficar banalizados, Sim. acredito eu. Então, assim, ai, tá, se não tá bom pra você, tchau. Uhum. E quando isso vai acontecendo, é tipo, ah, não tá bom pra você, então tá. Próximo, né? Até tem uma série na Netflix que eu tava assistindo esses dias que chama O Próximo. Uhum. É muito assim, tipo, ah, tá bom, então tá, tchau. Exatamente, Próximo, tá, exatamente. tchau, próximo. E quando que vai chegar nesse ponto onde não existe próximo, existe o acertar com você. Sim, exatamente. Não tem opção sair. Eu sempre falo isso. Não se dê opção sair, que aí você não sai, você vai arrumar.
Só que, obviamente, né, gente, dependendo da situação, tem mulheres que eu falo, não, você tem que sair, pelo amor de Deus, né? Você não pode mais aguentar essa situação, você tem que ver um jeito ou tomar uma São decisão. casos extremos, né? Exato. E a gente tem que, até eu tinha marcado aqui pra gente falar sobre isso, tem que achar um ponto entre a dependência e a autonomia. Porque o que tá acontecendo hoje é a gente não ter um caminho do meio. Aham. Ou a mulher, ela é totalmente independente, foda, ela é e faz acontecer, e ela é não sei o quê, e ela não precisa de ninguém, e ela não precisa do marido. Para outras mulheres vivendo uma vida pacata, o marido manda, o marido é o chefe do lar, o marido é a cabeça da casa, não sei o quê. E aí ela é submissa, e ela fica em casa, e ela quer aquilo ali. Então, a gente tem que voltar para um caminho do meio, porque os dois extremos fazem mal, né? Antes de começar, a gente estava falando sobre esposa troféu, né? Qual que era a opinião de todo mundo aqui? A minha opinião foi sensacional. Sobre... Verdade, eu adorei, inclusive, a sua opinião. Eu acho que você deveria falar Vou aqui. contar para todo mundo qual é a minha opinião sobre ser uma esposa troféu. Para mim, ser esposa troféu é onde o cara valoriza a mulher que ele tem. Independente se ela sai de casa de manhã e volta à noite porque ela tá trabalhando fora, ou se ela fica em casa durante o dia todo e faz a comida e lava e passa e não sei o quê, ou se ela cuida dos filhos, ou se ela simplesmente vai pra academia, volta, vai pro salão e se arruma. Quando o cara olha pra mulher dele e fala assim, você é foda. Sim. Tipo, eu tenho a melhor mulher do mundo, entendeu? Quando o Uhum. cara, ele consegue valorizar a Com esposa certeza. como se ela fosse um troféu mesmo. Então, independente de títulos, rótulos que as pessoas colocam, é o que o seu marido acha de você. É. Isso, pra mim, é ser esposa troféu. E gosto de ser esposa Muito troféu, legal, muito legal. Essa visão, eu não pensaria desse jeito. Eu penso, porque Mas eu acho que eu assim, achei é uma muito visão, legal. Abriu... é bem aquilo que você faz com a gente no final do ano, que a gente tem que visualizar e tal. É exatamente assim a minha visão de vencer na vida. Uhum. A minha visão de vencer na vida é o valor. Sim, ser valorizada, Entendeu? Ser né? valorizada, independente do que esteja fazendo. Até porque a gente estava falando sobre isso, da mulher, às vezes, ser uma escolha dessa mulher ficar em casa, dela cuidar das crianças, dela, enfim. Ter essa vida que muita mulher hoje tem esse sonho, tá tudo certo, só que ser uma coisa combinada, que nem você falou, do marido chegar e valorizar aquele trabalho que é feito. Valorizar aquele trabalho, porque assim, gente, só quem fica dentro de casa sabe o trabalho que é ficar dentro de casa. Eu dou a vida para não fazer isso. Exatamente. Eu dou a vida para não fazer isso. E assim, também não desvalorizar as mulheres que estão saindo, que estão trabalhando, que não têm filhos, que não querem ter filhos. Sim. Porque aí o que acontece? Às vezes a mulher ela não quer ter essa vida, para ela não faz sentido nenhum. Então ela não é uma mulher normal. Ela não é troféu. Ela não tem esse desejo. E, por exemplo, para mim, ser uma esposa troféu, na verdade, é você poder sair, fazer a tua unha a hora que você quer, fazer o cabelo, poder pagar suas coisas, poder, né, ir no mercado e você escolher tudo que você quer, você ir numa loja e poder comprar, você ter condições de viver uma vida boa, né? Só que, independente se é o marido que paga ou não, gente. Sim. Se for você que paga, tá tudo certo, né? Então, assim, você realmente parar, assim, para analisar se realmente aquilo, que nem você falou, se você tá sendo valorizada naquela posição que você se colocou. Sim, não é pelos outros. Exato. Não é pelo que tá de fora, porque é isso que a gente tá falando aqui. Não são as outras pessoas que têm que ver se você é valorizada ou não, te valorizar ou não. É o que você vive dentro da sua casa. Então, assim, é o seu marido, ou até mesmo o marido troféu também, sabe? Aquele cara que a mulher olha e fala assim, cara, meu marido é da hora. Meu marido assim, ele cuida, meu marido, ele provê, meu marido, ele abraça, meu marido... ele não quer fazer nada, mas tá tudo bem porque ele tá cansado. Então, assim, é valorizar isso. E eu acho que as pessoas, elas meio que pegam mesmo da internet o que é para um, então tem que ser para todos. Eles colocam aquilo como sinônimo de verdade. Para mim, a minha verdade é isso. Esposa troféu é aquela que o homem olha e fala assim, essa é minha mulher. Exatamente. E é muito legal. Descabelada, é minha mulher, é minha esposa. Exato. E a gente, assim, né? A única coisa que a gente tem que pensar muito é sobre essa dependência que talvez a mulher crie em relação ao homem. Sim. Né? Então, assim, né? É essa pessoa que vai ditar ali como eu vou me sentir. Então, assim,
Se ele está me valorizando, eu estou me sentindo assim. O único cuidado que a gente tem que ter é isso, da mulher não se sentir valorizada somente com isso, né? Ela tem que saber que ele pode ser, ele deve sim fazer isso, mas que ela também tem que saber que ela não depende disso para ela Disso. sobreviver. Exatamente, exatamente. Até eu tinha colocado aqui uma frase que fala, né, que relacionamento bom é o que não te suga, nem que te afasta de si mesma. É o que soma. Né? Então, a gente tem que ver se aquela relação que a gente está vendo está somando alguma coisa. Se a gente está Sim. conseguindo criar algo juntos. Que seja um filho, que seja um negócio, que seja um terreno, que seja uma casa, que seja, sei lá, um bom passeio, uma viagem. Mas que a gente consiga, né, fazer coisas juntos ali. E que a gente veja que esse casal gera um resultado juntos, né? Assim, que a gente consegue ter bons equipe, resultados. Que é Exato. uma equipe. Exato. Um casal onde eles se juntam como uma equipe. Exato, né? isso mesmo. Eu até recebi aqui uma mensagem, uma pergunta. Se é normal se sentir carente mesmo no relacionamento estável? Sim. É? É muito normal. Inclusive, assim, eu acho que é o mais normal de se acontecer. Porque, principalmente num relacionamento de muitos anos, quando as pessoas estão há muito tempo juntas, o que acontece? Às vezes a gente se esquece de falar, de elogiar, de ter um tempo juntos. Então, a rotina vai tomando conta daquele casal. Principalmente quando tem filhos, isso acaba Eu acho também que também, quando tem os filhos, né? Às vezes o filho ali dorme no mesmo quarto. E demanda muito. Demanda da mãe, do pai. E aí, esse casal, eles vão se afastando. Eles viram pai e mãe. Exato. E pode ter, sim, essa carência. Que, inclusive, às vezes é muito o motivo de algumas separações que são separações à toa. Que aquele casal, ele poderia passar por aquele momento junto, né? Que vai passar aquela fase e que tudo vai voltar depois. Não, é que muita gente fala assim, ai, filhos unem o casal. Gente, só quem é pai e mãe de verdade ali no dia a dia, na rotina, sabe? Que, assim, os filhos são bênçãos, os filhos são maravilhosos, mas unir o casal, eles unem sim. Unem na dor. Tipo assim, nossa, coitado, o filho caiu. Daí tá os dois lá sofrendo porque o filho caiu. Ah, o filho tá doente. Então tá os dois ali. Mas assim, os dois ali pelo filho, não é um pelo outro, entendeu? Exatamente. Muda, né, o lugar das coisas e é onde tem essa dificuldade, às vezes, as pessoas conseguirem continuar juntas ali, muita né? gente, assim, eu já ouvi isso várias vezes de pessoas, não comigo, né? Mas já me falaram também. Ah, você engravidou pra segurar. Tipo, cara, você conta ou eu conto? Você conta ou eu conto? Não funciona assim. Exato. E assim, até o fato, às vezes, de casais sem filhos mesmo, até namorando. Sim. Namorando mesmo. Às vezes você vê na relação que vai se acostumando, que vai esfriando e a mulher, ela pode, às vezes, não só a mulher, até o homem também, pode se sentir carente mesmo tendo uma pessoa do lado. Sim. Porque, né, eu pego muitos casos, assim, gente, que hoje é normal, não é normal pra todo mundo ouvir, mas assim, muita gente joga videogame. Hoje em dia, né? E, tipo, tem mulher que passa o final de semana inteiro do lado do namorado, mas o namorado tá lá, jogando. Ah, mas nem precisa de videogame, Bia. Casais no restaurante. No celular. Pega seu celular. A gente tá numa mesa. Ninguém olhando pra ninguém. E fica ali. Daqui uns dias a gente vai fazer o podcast assim, tá? É. Você conversa por aí, eu converso por aqui, tá tudo bem. Porque, assim, isso virou muito normal hoje em dia. Sim. Sabe? Essa telinha separar as pessoas. Então, essa carência existe mesmo. Eu acho que é normal também se sentir carente. E, mais uma vez, a gente volta naquela solução para esse problema. Sim. Diálogo. E, com certeza, comunicação entre os dois. Diálogo. Exatamente. Olha. E assim, a gente até colocou, né? Como amar sem se perder de si. Quando a gente iniciou o podcast, a gente falou sobre isso, que o tema seria, né? Como amar sem se perder de si. E hoje é tão difícil a gente saber, né? Se a gente tá se perdendo ou não. Não tem uma régua que a gente pode medir se eu tô perdida ou não. Acho que é o nosso bem-estar. Sim. Eu acho que é essa leveza. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, quando eu me perco de mim. É quando algo me deixa triste,
faço coisas repetidamente Uhum. que não me deixam felizes, Uhum. assim. Vamos dar um exemplo. Ah, eu tô num relacionamento, um exemplo básico, assim. Tô num relacionamento onde eu sempre soube que eu gosto de fazer tal coisa. Tipo, eu gosto de ir pro shopping. E o meu marido, ou namorado, ou sei lá, ficante, sei lá, ele gosta de ficar em casa. Então, que eu só fico em casa com ele. Então, eu acabo me Uhum. perdendo de mim, porque eu só tô fazendo o que ele quer. Então, Sim. assim, faço isso constantemente e eu nunca mais vou pro shopping. Porque o meu marido, namorado, esposo, sei lá o quê, não gosta. Uhum. Aí a gente meio que se perde da nossa essência, Com da certeza. nossa vontade. Exatamente. Acaba que a gente percebe, é exatamente o que você falou, a gente percebe que se perdeu quando a gente deixa tudo que a gente era antes para viver dentro daquela relação, né? Sim. Tem que mudar tudo que a gente era para poder Uhum. caber ali. Tá tudo bem a gente abrir mão de várias Com coisas, porque certeza. relacionamento é isso, um abre a mão daqui, outro abre a mão dali. Mas tá, se você só gosta de ficar em casa e eu só gosto de sair, de ir pro shopping, Uhum. uma vez por mês que seja, vamos pro shopping? É. Tá, então assim, eu não tô me perdendo totalmente. Eu fico em casa, tal, e uma vez a gente sai para comemorar, Uhum. a gente vai dar uma volta, a gente vai espairecer, porque ele também está abrindo mão de alguma Com coisa para certeza. viver aquilo Uhum. comigo. Sim. Então acho que isso é uma via de mão dupla, eu acho que isso serve, mas isso se resolve com diálogo. Exato. E é a parte mais difícil de hoje em dia, né? Exatamente. Na verdade, assim, acho que as pessoas têm cada vez mais fugido desse diálogo, né? Porque Machuca. machuca, a gente, né? A mulher, principalmente, fica taxada como repetitiva, Ai, de como novo, você vai chata. falar, Ai, vai nossa, falar mas de de novo, novo. ai, que chatice, mas de novo você com essa história, tal, Exato. de Exato. novo. Então tá muito difícil, assim, né? Não só para as mulheres, para os homens, alguns também, mas eu acho que mais para as mulheres hoje em dia, que sempre, né? Sempre a culpa vai ser nossa, É, mas as né? mulheres, elas tentam resolver mais do que os homens, porque eu acho que os É, homens, eles tentam resolver quando eles já viram que não tem mais solução, ou que, assim, tá perdendo o controle dele mesmo. exato. Quando a mulher solta as asinhas e fala assim, não, então tá, você não quer, eu vou. É. E a gente, assim, né? Eu acho que para ter um relacionamento leve, saudável, tem que ter autonomia. Então, assim, né? Os dois do casal ter uma autonomia, que nem você falou, a pessoa não quer ir, mas você pode ir? Aham, Vai ter algum problema se você for? A pessoa, ela aham, tem todo o direito, às vezes, de não gostar de um ambiente ou outro, mas aham. ela vai falar algo se você for? É, mas sempre também eu acho que acaba Não vai machucando, funcionar. E não tem por que ter casal, né? Aham, é. Mas é exatamente isso. É o meio do caminho. Você não tá se perdendo de si quando você tá fazendo e você tem alguém para fazer junto com Exato, você. exato. Os dois conseguirem abrir mão de um pouquinho ali para poder Dosar o dosar. copo. Aham. E assim, né? A gente saber que um relacionamento ele não vai ser feito só de coisa muito boa, de nossa senhora, tudo muito lindo e Não leve. é. Porque, Ninguém aparece na internet brigando o tempo todo com o exato, marido, mas essas exato, brigas existem, existe, principalmente quando as câmeras, assim, acabaram de gravar. Vamos gravar? exato. Tá todo mundo Por isso assim, aí que parou de gravar. Fala assim, nossa, mas que chatice, de novo você querendo gravar story comigo? Por isso que a gente não pode se basear pelos relacionamentos que a gente vê e acompanha, às vezes, em rede Aham, e social, quer se porque. modelar. E se modelar numa relação que nem aquela, né? Eu vejo um monte de gente falando, eu sou fã da Virgínia, não acredito que eles se separaram. Eu falo, gente do céu, mas o que muda na tua vida? Não muda nada, pelo amor de Aham, Deus, né? aham. Então, assim, e às vezes por quê? Porque a pessoa ela colocou, nossa, que aquilo era perfeito. E na verdade não é. Ela vendeu um produto que era um relacionamento Exato. perfeito. Exato. E E as pensa pessoas. só, né? Quando a gente. Deus me livre, vender uma imagem de perfeição. Mas, às vezes, sem querer, a gente acaba passando uma imagem de que a gente dá conta de tudo, que a gente é Aham, foda. E aí, a expectativa dos outros fica muito maior. Né? totalmente. Então, é melhor que a gente mostre o que a gente é de verdade, que a gente mostre que não é tudo perfeito, que nem todo mundo pensa que é. Por quê? Pra não ter essa grande frustração, né? Principalmente quem trabalha com internet. Porque aí, quando acontece, fica todo mundo, meu Deus, mas por que E isso não é só aconteceu? todo mundo, não. Acho que a gente mesmo. É, Porque quando a gente coloca que a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, coloca uma meta é, pra gente fazer. E a gente acaba não fazendo, não cumprindo é. com o nosso combinado com a gente mesmo, a gente se frustra muito mais porque a gente imagina o que as pessoas vão pensar e de que forma vão Isso. julgar e de que não sei o que lá Como que é. eu vou fazer tal coisa? Como que as pessoas vão É, falar? O que que elas vão falar sobre sim. mim se isso acontecer? Então, isso diz mais
respeito sobre nós mesmos, Exato, né? exato. Do que do próximo. E assim, o relacionamento, é o que eu falo para todas as minhas clientes, não existe o relacionamento perfeito, não existe a pessoa perfeita, não vai chegar um cara pronto na porta da tua casa, com carrão, com dinheiro, com, ai, vem aqui que eu vou salvar você, vou te dar tudo que você precisa. Eu acho que não deveria nem ser o sonho de nenhuma mulher isso. Não. Mas hoje eu vejo que isso é muito vendido para as Como? mulheres, É. né? Então, assim, um relacionamento bom, ele vai ter um monte de desafios no meio dele. Às vezes as pessoas não vão estar prontas, elas não vão estar, nossa, assim, aquele poço de maturidade que, nossa senhora, meu Deus, como essa pessoa é madura. Muitas vezes, com quem que a gente vai ser imaturo? Com quem a gente tem intimidade. Sim. E tem uma frase que isso martela muito na minha cabeça, assim, sabe? Tem martelado muito. Não existe relacionamento perfeito. Existem duas pessoas dispostas Sim. a fazerem dar certo. Exatamente. Então, quando as duas pessoas estão dispostas, elas fazem acontecer. Exatamente. Eu acho que é por esse caminho mesmo. Pelo menos buscar. Sim. Né? A gente não vai ser santo, às vezes, nessa vida, mas Não. tem que buscar, pelo menos, sentar, né? Um deslize tem que dar, né, Exato. gente? Seja um surto, seja alguma coisa assim, tipo um ciúminho, Exato. um surto de existência ou uma carência enorme. Exatamente. E, assim, naquele momento, a outra pessoa tem que vir com mais do que você tá fazendo ali, ter Exato. mais sabedoria para lidar com aquela situação e depois numa conversa, num diálogo, que ele também faz parte disso. E se a gente não acontecer. puder fazer isso com quem a gente tem intimidade, com quem que a gente vai fazer? Com quem que a gente vai fazer? Para quem que a gente vai Com o reclamar? terapeuta, gente. Com o Exato, psicólogo, com o exato. terapeuta, com o psiquiatra, com o Sim. amigo. Mas tem coisas que o terapeuta vai conseguir fazer. Mas tem outras que é coisas entre as duas não pessoas. dá. Exato. Né? A maior parte é entre as duas pessoas, né? Exatamente. Então, hoje nós tivemos aqui mais uma dica, mais um bate-papo real, né? Da vida real, a Sim. vida como ela é. Com certeza. A vida como ela é. E também com dicas, né? Pra gente estar sabendo. E vocês podem perceber, gente, tanto os homens quanto as mulheres, que o diálogo é, assim, a base, tá? Com o certeza. diálogo, ele vem antes da vontade de fazer dar certo, né? Exatamente. O diálogo, ele tem que acontecer para que essa vontade surja, eu acho. Sim, sim. Eu acho que os relacionamentos, assim, tá tão fácil da gente resolver, mas a gente precisa se juntar. Sim. Nós estamos muito separados, mulheres e os homens. A gente precisa outra voltar. dimensão, em outra Exatamente. dimensão. Precisa voltar a conversar para conseguir ver o que cada um necessita. Sim, né? E o que cada um precisa fazer também para que aquilo dê certo, Exato. né? Então aqui ficou mais uma dica aí para você, para o seu relacionamento, para a sua vida, seja relacionamento amoroso ou até mesmo dentro de casa com algum familiar, que eu acho que cada coisa que a gente traz para agregar na vida das pessoas é algo que é muito valioso. Isso mesmo. E com dicas maravilhosas. Até a próxima semana, se Deus quiser. Hey!